Eu vou contar alguma experiência, mas antes eu quero ver se eu consigo fazer rápido aqui, porque a gente vai ficando mais velho. Quanto mais velho a gente fica, mais a gente fala na igreja, né? Aí é difícil às vezes falar com pouco tempo, mas eu pretendo não tomar muito tempo dos irmãos. Primeiro eu quero dizer para vocês que eu tenho duas notícias para dar para vocês. Uma boa e uma ruim. Vocês querem a boa primeiro ou a ruim primeiro? Ruim, boa. Bom, vou falar para vocês que não vai fazer muita diferença. A boa notícia que eu tenho para vocês é que a igreja é uma família. Amém. E a má notícia que eu tenho para vocês é que a igreja é uma família. Por que é uma boa notícia? Bom, a Bíblia fala que nós somos uma família, né? Em Efésios 2,19 diz assim: já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então a gente aceita Jesus, a gente chega na igreja e nós passamos a ser parte da família de Deus, somos parte da família da igreja. Isso é uma boa notícia, ser parte da família, porque a família é esse lugar que nos recebem com amor, nos tratam bem, nos ajudam. E a família é ruim porque é o lugar também onde batem na gente. Eu tenho um irmão que é mais 7 anos mais velho do que eu. De vez em quando ele me dava uns tapas, né? Não fazia as coisas do jeito que devia, acertava. Mas tinha uma coisa boa. Ninguém mais podia bater em mim. Qualquer outro moleque, menino, aqui fala miúdo, né? Qualquer outro miúdo que quisesse me bater, meu irmão não deixava. Tinha que enfrentar meu irmão 7 anos mais velho do que o primeiro. Ele não deixava ninguém mais bater em mim. Só ele podia. Então, isso é família. Mas família, irmãos, a igreja é uma família. E às vezes a gente não entende o amor da igreja, o amor que os irmãos têm pela gente, até a hora que às vezes a gente precisa. Eu fiquei um pouco doente, tive umas crises, assim, que estavam me dando umas dores muito fortes. E eu não parei, continuei fazendo umas viagens e aquilo foi agravando, foi ficando cada vez pior. E aí eu voltei para Roanoke, que nós tínhamos a comissão de doutrina. Começamos na segunda-feira e eu sentindo dor, não falei para ninguém. Estava ali na comissão, mas teve uma hora que tratamos um assunto e de alguma maneira me deu aquela crise forte, a dor pegava daqui, descia pelo braço e deu muito forte a crise e eu fiz alguma coisa que os irmãos notaram. E era no momento de uma discussão assim, uma conversa, né? Discussão assim que eu falo, discutindo o assunto, e aí alguém tinha falado alguma coisa, e nessa hora eu acho que eu fiz uma expressão com o rosto assim, aí todos os membros da comissão olharam para mim assim, aí deram um sorrisinho assim, o irmão não gostou de alguma coisa do que foi falado aqui, não? Aí eu expliquei, aí eu tive que explicar, né? Para eles não pensar que eu estava fazendo aquilo, careta, sei lá o que eu fiz. Eu falei, não tem nada a ver com o assunto aqui. E eles ficaram assim, então o que é, né? Aí eu expliquei, falei assim, não tenho passado muito bem, está me dando umas crises muito fortes de dor aqui, eu nem percebi que eu fiz alguma expressão aqui. Aí falei que estava com essa dor. Na mesma hora, já o irmão Peter já me ofereceu, falou assim, olha, eu tenho um azeite muito bom lá em casa para fazer uma massagem, eu vou trazer para você amanhã, quando eu vier. Ele mora um pouco longe, ele falou que no outro dia ia trazer. O irmão Lívio, que é o secretário, já me emprestou um aparelho de fazer massagem, que coloca na cadeira e faz massagem. Né? Já começaram já me tratar, né? Aí já me deram o número do telefone de um quiroprata que é muito bom, que eles conhecem lá em Roanoke, que eu sou o mais novo, né? De lá já, irmão Peter já me deu o telefone, eu não consegui falar com o quiroprata, ele já ligou. Essa parte nós vamos pular. Marcou a consulta para eu ir para o quiroprata, mas o quiroprata só tinha consulta para outra semana, não podia me atender naquela semana. Aí no sábado, tem um casal lá da igreja, estava conversando com um casal e eles perguntaram como que o irmão está. Já sabiam que eu não tinha tido isso, os irmãos sabem, que igreja corre notícia. Eu falei assim, eu estou um pouco melhor. O irmão foi no quiroprata? Não fui porque só tinha para segunda-feira. A irmã falou, o irmão sabe que eu sou massagista? Eu falei, não sabia. Ela falou assim, se o irmão quiser amanhã ir fazer o tratamento, a gente faz amanhã o tratamento, eu arrumo uma vaga para o irmão e o irmão pode fazer o tratamento.
Bom, eu estou rindo porque o irmão Peter falou que eu não fui no quiroprata, que era na segunda-feira, e também não fui na consulta da irmã no domingo. Porque eu melhorei um pouco, estava um pouco melhor, estava super ocupado, tinha dado um problema no meu computador, eu perdi muito material, tinha conferência para começar na terça-feira na Colômbia, e eu, naquele apavoramento, falei assim, ó, melhorou um pouco, eu não vou poder ir nesses lugares, a irmã mora longe de Roanoke, tinha que fazer uma viagemzinha, ia passar o domingo, falei, não vou, né? Aí tá melhor um pouco, vai melhorar. Aí na segunda-feira de manhã eu falei, vou ter que ir, eu marquei a consulta para o quiroprata. Para a irmã eu expliquei, falei que não era certeza se ia dar para ir. Domingo de manhã eu já falei, não vai dar. Segunda de manhã eu falei, vou ter que ir no quiroprata, estou com tanta coisa para fazer, estou numa correria aqui com esse negócio do computador me deu problema, não queria ir. Aí chegou uma mensagem do quiroprata falando assim, olha, se porventura, a sua consulta é hoje, se porventura você não puder vir, nos avise. É uma mensagem que eles mandam de praxe. Eu falei, então, eles estão falando que se eu não puder ir, é só avisar? Ah, então tá fácil. Avisei, falei, infelizmente eu não posso ir agora. Hoje não vai dar, muito obrigado. Não fui. Bom, viajei para a Colômbia na terça-feira de manhã. Aí cheguei na Colômbia e aí me deu uma crise muito forte no avião. Aí eu comecei a passar mal no avião e às vezes dava crise assim que eu suava frio, né? Aí cheguei lá em Bogotá, os irmãos falaram, o irmão que foi me buscar, a gente tinha combinado que eu só ia para o local do congresso, que era outras 5 horas de viagem, só no dia seguinte. Mas quando eu cheguei lá, falei, graças a Deus que eu cheguei, agora eu vou para a igreja, vou poder cuidar um pouco disso, tomar alguma medicação, dormir um pouco, para relaxar, né, melhorar um pouco, para amanhã viajar para o congresso. O irmão me pega no aeroporto e fala, irmão, o irmão vai ter que ir para o local do congresso agora à noite. Eu falei, irmão, não dá para pousar aqui? Ele falou, irmão, não dá. Não dá porque amanhã o carro que vai levar o irmão não pode rodar em Bogotá. É coisa de rodízio por causa de muito congestionamento. A placa do carro que vai levar o irmão não pode rodar em Bogotá. Amanhã tem que sair agora à noite. Então, eu vou levar o irmão até tal lugar. De lá, a pessoa vai levar o irmão para o local do congresso. E eu não estava bem, mas fazer o quê, né? Vamos lá. Aí fizemos a viagem. Cheguei lá, dá para ter uma ideia, não estava cada vez pior, né? Porque não descansei, chegamos 2 e pouco da manhã. Aí, de manhã, quando encontrei o departamental de saúde da União, ele perguntou, falou assim, irmão está bem? Eu falei, irmão, geralmente a gente fala que está, mesmo quando não está, a gente tenta falar que está, mas eu falei, eu sei que o irmão é médico, eu vou falar para o irmão, não estou bom não. Ele falou, o que está acontecendo? Aí eu expliquei para ele o que está acontecendo, ele falou, deixa eu olhar. Já me levou para um quarto, já me examinou, falou, irmão, a gente vai entrar com tratamento natural mais tarde. Agora, isso daí o irmão vai ter que tomar um remedinho aqui. Irmãos, eu já vinha com uns 30 dias que estava sofrendo com esse negócio, já não aguentava mais, já tinha tomado algumas coisas natural. Quando o irmão falou que eu ia ter que tomar uma droga, eu falei, olha, para passar esses dias das reuniões aqui, infelizmente eu vou ter que tomar essa droga. A gente não gosta, né? Reformista não gosta de tomar droga. O irmão me deu 2 comprimidos. Ele falou, só 2. Falei, menos mal, mas cada um parecia um míssil. Azul, né? Aí, eu já tenho preconceito com essas coisas que tem cor para pôr no corpo da gente, né? Mas estava doendo muito. O irmão falou, irmão, vai só tomar uma agora e outro 12 horas depois. Irmãos, eu tomei aquele negócio. A gente não é acostumado a tomar essas coisas. Olha, foi melhorando, foi passando. 1 hora depois, eu não tinha mais dor. Só tinha assim, uma formigação no braço, na mão, que sempre dava mesmo ali naquela crise. Melhorou. Aí o irmão falou assim, já temos 2 irmãos aqui que são massagistas, eu vou falar com um deles para começar a tratar o irmão também. Aí falou, olha, depois da reunião, o irmão vai ter uma sessão de massagem, já ajeitei com o irmão lá. Aí tomei aquele remédio, à noite, fez a massagem, o irmão fez a massagem à noite, eram umas 11 e pouco da noite, eu falei, está na hora de tomar outro remedinho. Olhei para aquele míssil, eu falei, eu não quero tomar esse negócio. Mas eu estava tão traumatizado, eu falei, vai que eu não tomo, eu amanheço o dia com as dores de novo, ainda dava aquelas formigações, de vez em quando doía um pouquinho, eu falei, eu vou tomar. Tomei o outro também. Aí no outro dia já tinha a irmã que era departamental de saúde da associação. Já veio lá com os remédios, aí me deram remédios naturais, o irmão que é médico me trouxe uns remédios, falou, irmão, tem uns remedinhos aqui que é bom para estresse. Estresse é o nome mais polido que dão hoje, quando a gente passa raiva com os irmãos.
Aí ele falou, isso aqui é para o estresse. E, e uns outros comprimidinhos também, foi natural também, de acnise, mas não sei o quê, que é para o sistema imunológico, mão viaja muito, o sistema imunológico baixa, dorme pouco às vezes. Aí, irmãos, vai me encher de remédio natural para tomar? Que eu falava, não preciso nem tomar café nem janta, só os comprimidos já dão, né? O almoço eu vou querer picar um salzinho para normalizar a pressão. Mas o que eu queria dizer, irmãos, essa é a família que a gente tem. Cheguei em Roanoke de volta, uma irmã tinha ouvido falar, a irmã, ela tem parente aqui, eu vou falar porque é coisa boa, a irmã Dina Melnichuk, tinha ouvido falar também que eu estava com esse problema. Quando cheguei, ela já tinha entregado para minha esposa lá um negócio, um colchãozinho, tipo um colchãozinho assim, que você põe no chão ou na cama e você deita em cima assim, sem camisa, né? Aquele negócio tem umas pontas, uns espinhos assim, aquilo queima, aquilo arde, mas pensa num negócio que é bom para a circulação do sangue, né? E olha, mas essa é a família. Então eu fiz aquilo, deitei em cima, foi um negócio incomoda. Os primeiros 5 minutos assim é difícil ficar em cima daquele negócio. Mas vocês irmãos sabem, eu tenho um problema que eu não consigo dormir com barriga para cima. Eu só posso dormir de lado. Com a barriga para cima eu não consigo dormir geralmente. Não durmo. Já me falta o ar e não dá certo. Eu já acordo assustado, tenho pesadelo. Mas aí eu coloquei aquele negócio assim na cama, né, cansado de chegar de viagem. Mas por mais cansado que eu esteja, não dá para dormir com barriga para cima. Eu deitei assim na cama, em cima daquilo, aquele negócio começou a queimar, arder. Olha, os 5 primeiros minutos foram difíceis. Depois de uns 10 minutos, eu comecei a dormir com a barriga para cima. Minha esposa, depois que eu acordei, dormi acho que uns 35 minutos. Aí eu acordei, minha esposa falou assim, eu nunca vi você dormir com a barriga para cima. São quantos anos de casado nós temos? Olha, 33 anos de casado. Tá vendo lá, 33, dia 11 de março de 1990. E ela falou assim, a primeira vez que eu vi você dormir com a barriga para cima. Mas tudo isso, irmão, esse carinho, esse cuidado dos irmãos, o remédio lá foi bom, mas o carinho dos irmãos, a preocupação dos irmãos comigo, foi melhor do que qualquer medicina para a minha saúde. Me fez tanto bem aquilo, né? Ver assim que a gente tem uma família. E é sempre assim mesmo, nós somos uma família. A igreja é essa família. Às vezes a gente pode ter alguma dificuldade, porque toda família tem algum problema, toda família tem alguma dificuldade mesmo. Mas quando a gente precisa, os irmãos estão aí para a gente. Desejar a todas as nações, 638. Todos que nasceram na família celestial são em sentido especial irmãos de nosso Senhor. Cada um de vocês é um irmão de Jesus. E é assim que eu quero ver cada um de vocês. Como irmão de Jesus, como irmão, uma irmã minha. O amor de Cristo une os membros de sua família. E onde quer que esse amor seja manifestado, o relacionamento divino é revelado. Você entende o que Deus está falando para a gente aqui nessa tarde? É que nós precisamos investir sempre no relacionamento com os nossos irmãos, com essa família. Porque a Bíblia, lá em João 4:20, diz assim, se alguém diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não pode amar o seu irmão que vê, como vai amar a Deus que não vê? Né? É o que a Bíblia pergunta para a gente. Paulo, quando a gente lê as epístolas de Paulo, é muito interessante ali notar alguns detalhes na epístola de Paulo. Paulo, ele fala, vocês já notaram que Paulo quase sempre está falando bem dos irmãos? Quando ele refere a um irmão, ele sempre está falando bem. Tem momentos que ele tem que tratar dos problemas da igreja, ele repreende a igreja também, fala o que a igreja precisa fazer, mas ele sai procurando falar bem dos irmãos ali. Uma outra coisa que eu acho muito interessante são os nomes que tem nas igrejas ali do tempo de Paulo. E ele menciona tantos os nomes ali, irmãos, são os nomes tão engraçados. São os nomes em português, mas olha, aqueles nomes lá, não sei de português de onde que é aquele, porque são uns nomes muito diferentes, né? Eu vou ler para vocês aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando. Ele fala assim, ó, recomendo-vos, pois, a Febe. Esse era o nome, Febe. Tem alguém chamado Febe aqui em Portugal? É normal esse nome em Portugal? Febe, não, né? Então, aí, depois ele fala de outros nomes aqui. Ele fala assim, Priscila e Áquila são um pouco mais comum, né? Aí ele menciona outros nomes aqui, quer ver?
uns nomes aqui muito engraçados que ele menciona. Ó, saudai a Epêneto, meu amado. Mesmo que tinha um nome feio, mas era irmão dele, ele amava, não tinha problema. Ele falou assim, que as primícias da Ásia em Cristo. Aí depois ele fala assim, saudai a Andrônico e a Júnia. Júnia é um pouco mais comum, talvez. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. É muito amor, né, irmãos? Aí tem mais uns nomes aqui muito interessantes. Saudai ao Urbano. Acontece, né? A Estaques. Saudai a Apeles. Aristóbulo. Herodião. Narciso tem no Brasil. Narciso, eu tinha um tio que chamava Narciso. É diferente também, mas é mais comum. Saudai a Trifena e a Trifosa. Saudai a amada Pérside. E assim vai, assim por diante. Anzíncrico, Flegonte, Hermas, Patrobas. Tem vários, tem muitos nomes aqui. Filólogo. Bom, por aí diante vai. Essa era a igreja que Paulo amava, esses irmãos aí. E aí, Paulo fala desses irmãos aqui, ele fala assim, ó, tem alguns deles que estão dispostos a arriscar a sua cabeça por mim. Já viram ele falando isso lá? A expressão que está lá mesmo. Fala, estava disposto a arriscar a sua cabeça por mim, né? Em outras palavras, arriscar sua vida por mim. E aí Paulo manda os irmãos saudarem uns aos outros com o ósculo santo. E está escrito que os 144 mil que vão ser selados, eles são pessoas que saudam uns aos outros com o ósculo santo. Está lá no Primeiros Escritos, que diz que quando os ímpios viram o estado feliz do povo de Deus, eles ficaram irados, mas eles reconheceram que esse era o povo de Deus, porque eles saudavam uns aos outros com o ósculo santo. Era uma coisa. O que é o ósculo santo? Um beijo no rosto, né, dos nossos irmãos. Irmãos, é um costume que tem desaparecido um pouco, né? Mas os 144 mil diz que vão ter esse costume aí de saudar uns aos outros com o ósculo santo. Quem é que você dá um beijo no rosto? Só os familiares, não é? A gente só beija no rosto. Eu até hoje beijo meu filho, meu pai, quando eu encontro eles, minha filha. Né? Mas é esse o amor que Deus quer que a gente tenha na igreja, a tal ponto que ele falou, vocês devem beijar uns aos outros no rosto, porque vocês são uma família. Para guardar esse senso de família, né? Eu, até hoje, irmão, tá certo que hoje as coisas estão cada vez mais complicadas, e aí fora nunca foi costume dos nossos irmãos estarem se saudando com o ósculo santo em qualquer lugar. Tem que ter uma prudência, e hoje muito mais ainda, né? A gente chegar aí, dois homens se encontrarem na rua e saudar com o ósculo santo, às vezes o pessoal entende errado. Mas na igreja, ainda, eu acho muito bonito. Às vezes os irmãos passam ali para me cumprimentar, alguns eu percebo assim, arrisco que eu acho que é membro, dou encostado assim, se o irmão me dá um beijo no rosto, eu falo, esse é membro. Aí eu saldo também com o ósculo santo. Mas a gente às vezes quer saudar e não sabe se é membro ou não, se é uma visita, fala, opa, tá me estranhando, né? Mas a gente só, esse amor, esse carinho de família é o que Deus quer ver na igreja dele, né? Deus quer que a gente tenha essa amizade uns com os outros. E eu quero terminar essa meditação aqui falando com os irmãos, citando um texto da Bíblia, e depois fazendo um curto comentário. Mateus 5,14 diz assim, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Irmãos, você vai dar um estudo bíblico, você estuda com uma pessoa aí fora, a pessoa pode argumentar você, pode combater o que você, quando você está pregando para ela acerca do sábado. A pessoa pode argumentar. Pode achar argumentos para combater você e ficar argumentando. Se você vai pregar sobre não comer carne, a pessoa pode combater. Qualquer doutrina, a pessoa pode achar um argumento para combater e não querer aceitar. Mas tem um argumento, tem uma coisa que a palavra de Deus diz que o ímpio, que a pessoa não tem como combater. Sabe o que é? É aquilo que Cristo falou ali, olha, eu não vou ler porque eu falei que não ia ler, era o último, mas vou citar. São João 13:34. Cristo falou assim, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso aí diz a inspiração que é uma coisa que o ímpio não tem argumento contra. Uma igreja onde os irmãos se amam, não tem como o ímpio argumentar contra isso daí.
Ele pode argumentar contra qualquer uma das nossas doutrinas, mas quando ele chegar aqui, que ele ver o amor entre nós, isso aí não tem argumento. Se ele não aceitar o Evangelho, não aceitar a Cristo depois disso aí, então não tem mais como ajudar essa alma. Mas o maior sermão que podemos dar, na verdade, é João 13:35. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Que Deus nos abençoe e que nós possamos desfrutar do privilégio que temos de ser parte de uma família. E que possamos ter paciência para suportar também o fato de que nós somos uma família. Amém. Chegaram num acordo aqui que iam me dar meia hora. Já foi a meia hora? Não? Não foi? Então tá, eu vou contar alguma coisa para você. Assim, vou falar algo muito simples aqui. Eu quero contar para os irmãos, nós damos graças a Deus por tudo que Deus tem feito por nós ali na Conferência Geral, pela ajuda dos irmãos, por essa família maravilhosa que a gente tem da igreja. Nós, em 2019, quando terminou a sessão da Conferência Geral, a sessão teve preocupado, nós todos preocupados, a Conferência Geral tinha uma dívida, eu vou falar o valor, mais de $1 milhão, estávamos devendo, e foram feitos planos para melhorar isso, fizemos planos, e naquela ocasião, nós fizemos planos que eu pus no meu coração que nesse período, por mais que não estava fácil as coisas, nós queríamos entrar em pelo menos 5 novos países nesse período que estaríamos até o próximo ano. Esse era o plano, o desejo que tínhamos no coração. Aí isso foi 2019, 2020 chegou a pandemia, ficamos preocupados, falamos, puxa vida, já não estamos bem, já estamos com uma dívida, temos uma igreja para terminar, era uma construção grande, era um centro educacional, que estávamos na metade, ou menos da metade, e haveria muito gasto ainda. Então chegou essa pandemia, eu liguei para os irmãos da Comissão de Finanças, falei, precisamos reunir, cortar alguns gastos, e eu pedi, falei assim, olha, podem cortar qualquer gasto, pode começar pelo nosso salário de oficiais da geral, só não toquem nos investimentos missionários, nos planos missionários que nós temos. O resto pode cortar tudo. Os irmãos se reuniram, decidiram, iam começar por aí mesmo, para dar o exemplo, cortaram 10% do nosso salário e fizeram outros gastos, cortes, mas as missões novas, os planos missionários não mexeram. Mas graças a Deus, Deus é tão bom, a gente fica tão preocupado com as coisas, né? E Deus está no controle de tudo. Aí, no primeiro trimestre, quando estávamos fechando o primeiro trimestre, quando eles fizeram esse plano, fechou o trimestre, eu liguei para o tesoureiro e falei, e aí, como que foi o fechamento desse trimestre? Era o primeiro trimestre da pandemia. Ele falou assim, olha, eu não estou entendendo, mas nós nunca tivemos um trimestre com entrada tão boa como esse. Ele falou assim, do jeito que está aqui, não faz nem sentido cortar o salário de ninguém e fazer os cortes que a gente pensou. Ele falou, ninguém está viajando, ninguém está podendo viajar também, não estamos tendo gasto com viagens. Ele falou, não vamos precisar cortar, não. Eu falei, então não corta, se não precisar sacrificar, ninguém não sacrifica, vamos sacrificar sem precisão. Passou o segundo trimestre, eu liguei para ele e falei, e aí, como fechou o trimestre? Ele falou assim, melhor do que o anterior. Irmãos, isso dentro da pandemia, quando a gente pensava que tudo ia ser mais difícil financeiramente, Deus mostra para a gente, com todo carinho e amor, que é Ele que controla a obra. É Ele que provê os meios. Bom, para resumir, não tomar muito tempo dos irmãos, graças a Deus nós terminamos a construção que tínhamos para fazer, pagamos a dívida e hoje nós temos uma reserva que a gente não tinha já por muito e muito tempo. A gente sempre trabalhando no vermelho, fazendo os orçamentos para o ano seguinte, sempre com um déficit de 10%. Hoje nosso orçamento é feito com déficit positivo e hoje temos uma pequena reserva. Nós não queremos ter muita reserva lá também, porque não queremos ficar guardando muito dinheiro no banco. O dinheiro da obra é para ser investido. Toda empresa precisa ter um fundo saudável, umas finanças saudáveis, mas não queremos acumular muito dinheiro lá, não. O que entrar é para ser gasto em trabalho missionário. E aí, para os irmãos se alegrarem com a gente, para nossa alegria, nós hoje já entramos
em 7 países novos. Nós tínhamos pensado, 5, veio a pandemia, falei, vai ser difícil conseguir, não pode viajar, não pode isso, não pode aquilo. Deus usou a mídia, usou irmãos, assim que abriu as fronteiras, os missionários foram enviados. Nós, nesse último período, entramos na Costa do Marfim, em Bangladesh, na África Central, na República da África Central, no Lesoto e nas ilhas do Grande Caimã. E também no Laos. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que já tem... Irmãos, desculpem, 7, né? Gabon também. São 7 países que já temos membros batizados, novos países. Agora, se Deus quiser, já temos candidatos prontos. Estou esperando esse mês de novembro. Vai haver batismo na Suazilândia e também em Maurícios, na ilha de Maurícios. Serão 9 países, pela graça de Deus. E agora, nesse mês também, e no mês que vem, estamos enviando, pela graça de Deus, missionários para a Guiné-Bissau, onde acho que já vamos ter batismo também, se não tivemos por esses dias. Guiné-Bissau. E já serão 10, né? Mas estamos enviando missionários também para trabalhar no próximo ano em Benin e no Sudão. Se Deus nos dá essa graça, né, nos permite, eu creio que até o final do ano, pela graça de Deus, o plano é termos entrado em 13 novos países. Mas só Deus para fazer isso. Não é que ninguém fez nada de especial na Conferência Geral. Isso aqui é Deus abrindo as portas, mostrando para a gente que a gente está vivendo nos últimos dias da história deste mundo, preparando a gente para a conclusão da obra, porque cada vez que passa, são menos países a serem alcançados, vai ficando cada vez mais difícil, são os países mais complicados, e a gente fica preocupado, e Deus fala, não preocupa não, que eu estou trabalhando, e a obra vai ser concluída. Então, eu estou aqui nessa tarde para agradecer aos irmãos pelos seus apoios e para louvar a Deus por tudo que Ele tem feito pela igreja dele ao redor do mundo. Irmã Helena, sim. São reconhecidos pela ONU cerca de 192 países, algo assim. Tem umas discrepâncias aí, mas isso quer dizer que faltaria para a gente aí... Hoje nós estamos em 137 países, que é uma outra coisa que me maravilha muito. Uma igreja pequena como o Movimento de Reforma, com pouco menos de 45 mil membros, nós estamos em 137 países. Isso me diz que Deus tem colocado um farolzinho de luz em cada país já, plantando ali, para quando chegar a chuva serôdia, a obra ser concluída. Então, nos faltariam aí mais ou menos uns 45 países, 2 mais sendo batizados, sendo entrados agora com a alma sendo batizada, mais ou menos aí uns 143 países, mais ou menos, que nos falta para alcançarmos aí. Mas isso aí, para Deus, é muito fácil, né? E Deus tem mostrado o poder dele, e eu dou glória a Deus por isso daí. Amém.